uma vez aqui para nós darmos início ao nosso pequeno estudo sobre batismo e dons do Espírito Santo. No entanto, agora nós vamos falar sobre os dons espiritual ou dons do Espírito Santo, né? E é tão interessante que nós abordamos sobre a nossa casa, como está a nossa casa, e para nós podermos falar dos dons. Não poderíamos falar dos dons espirituais habitando em nós se nós não darmos uma olhadinha como que está a nossa casa, beleza? Vamos lá. Os dons do Espírito Santo têm causado muitas discussões dentro da teologia. Aqui é só apenas uma pincelada, mas eu quero esclarecer algumas coisas. Por que tem causado muitas discussões dentro do parâmetro da teologia, ou quem vai estudar em faculdade teológica, né? Tem aqueles que acreditam na continuidade dos dons, como tem aquele que não, né, que não acredita. Não é que eles não creem, eles creem. No entanto, criam uma barreira, eles não vêem necessidade de haver essas manifestações do Espírito Santo nos dias de hoje, de cura, de milagre, então eles não vêem necessidade, porque a Bíblia ela já é completa, então eles não dão muita ênfase. Alguns acreditam, uns, na verdade, eles mantêm um padrão assim de não acreditar, mas o coração é pentecostal. O coração é pentecostal, eles creem. É que às vezes depende do lugar que está, ou do ministério que está, não quer perder ali vamos dizer, a sua honra ali dentro ali. Mas muitos creem. Porém, infelizmente, existe o debate. E existem pessoas que realmente elas são contra. No entanto, eu sou aquele tipo de pessoa. Vou ensinar para vocês. A minha prioridade é a palavra de Deus. Então, o que está aqui, eu vou ensinar o que está aqui. Não vou passar teorias de fulano, de Beltrano, porque Cicrano falou isso, Beltrano não. O que está na palavra. Fora dela, nada mais. Então, vamos lá? Mas o nosso foco é estudar sobre os dons e não entrar em debates. Poderemos, uma outra oportunidade, expor com mais esclarecimento sobre essas questões. Ou questão, tá bom? Aí, com mais tranquilidade, vamos abordar alguns assuntos, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Vamos lá. Uma coisa é certa, não tem como negar a atualidade dos dons. Se caso negarmos, outra Bíblia terá que ser escrita, do Gênesis ao Apocalipse, tirando todas as referências que falam do poder do Espírito Santo, seja na criação, na vida de Noé, dos patriarcas, na vida dos juízes, na vida de alguns reis de Israel, na vida dos profetas, na vida de Jesus, nos evangelhos e em Atos, nas epístolas pastorais, e no Apocalipse, em toda a história da igreja há mais de 2000 anos. Não podemos negar, pois ele se faz presente em nós. Não podemos negar. Por mais que, né, como hoje já existe um grupinho que estão criando uma nova Bíblia, né, uma nova Bíblia para tirar a palavra de pecado, aonde Bíblia que não vem mexer no ego da pessoa, Bíblia que vem salientar, amaciar o coração do ser humano. Então estão criando uma nova Bíblia para poder, uma Bíblia ministrada às pessoas que não mexem com o pecadinho delas. Aí estão aí, um grupo de gente aí, deixa para lá. No entanto, essas pessoas que têm dificuldade em crer na atualidade dos dons, eu acredito que ela vai ter que fazer uma nova Bíblia. Uma nova Bíblia, que é onde tira sobre a atuação do Espírito Santo. Do Gênesis ao Apocalipse, o Espírito Santo sempre esteve atuando. E vai continuar atuando em nome de Jesus. Tá bom? Jesus fala assim: eu pedirei ao Pai. Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele vive em vocês, estará em vocês. João 14, versículos 16 e 17. Como eu já ministrei, falei para vocês anteriormente, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Essas manifestações estranhas que acontecem aí em shows, eventos, essas labaredas aí é muito estranho, porque o mundo não pode receber. Se o mundo dizer que pode receber o Espírito Santo, esses artistas famosos aí que vão para a igreja, não se converte e quer impor um novo sistema aí, é muito estranho, tá bom? O mundo não pode receber o Espírito Santo. É a Bíblia que diz, eu fico com a palavra, tá bom? E se você quer aprender assim, vai ser com a Bíblia. Vamos correr? Os dons é para ser usado na igreja para edificação do corpo de Cristo e não para exaltação do homem, da mulher, né? Não é para exaltação. Já vou adentrar nessa questão aqui, por quê?
Os dons espirituais são ferramentas, e essas ferramentas são dadas para desenvolvimento do corpo de Cristo. Nós temos que entender isso. O que ocorre hoje, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, é que pessoas que se dizem ter os dons espiritual, ela usa os dons para aproveito próprio. Aproveitar da igreja, aproveitar das pessoas simples, seja revelação, profecia, visão, ela quer ganhar dinheiro, né? E isso é um perigo, porque não está edificando o corpo de Cristo. Os dons espirituais, pelo que eu entendo, é para edificação do corpo de Cristo. Tá bom? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Um exemplo, o irmão recebeu o dom da profecia, então eu vou desenvolver, eu vou ler a palavra, vou meditar, vou me dedicar, me consagrar minha vida para a edificação da igreja. Não é para isso aqui não. A pessoa tem um dom de cura, é para a edificação da igreja. Dom de milagres, dom de maravilha e outros dons que vêm é para a edificação da igreja de Cristo. Então esses dons aí que estão surgindo aí no meio do povo de Deus, aí uns dons meio estranhos, que a pessoa começa aí só lucrar, enricar em cima das costas dessas pessoas, eu fico na dúvida se é realmente o Espírito Santo. Como eu falei anteriormente, que tipo ou que está morando nessa tua casinha? Quem está morando na tua casa espiritual? Quem está habitando aí dentro? Nós temos que fazer essa reflexão, porque o diabo também ele manifesta poder. Paulo já falou isso, já citei essa palavra, que o diabo faz dos seus ministros, seus pregadores, labareda de fogo. Ele faz fogo descer do céu. Então tem que vigiar. Tá bom? Se esse dom, carisma, né, não traz edificação e sim perturbação, é bom fazer uma avaliação de quem está morando nessa casa, que é o templo do Espírito Santo, como eu já falei. Espera lá, o dom que eu tenho não está trazendo edificação na igreja, está trazendo confusão, está trazendo desordem, divisão na igreja, né? Em vez de afastar as pessoas do pecado, está levando as pessoas para o pecado. Que história é essa? Que dom estranho é esse? É muito estranho isso aí. Tá bom? Então vai aprendendo. Não vou entrar em detalhe porque o foco não é esse. Mas vai aprendendo em nome de Jesus. Se você realmente quer aprender a palavra de Deus, existem muitos homens, mulheres de Deus consagrados que dão esses mesmos estudos que eu estou ministrando. Porém, cada uma de uma perspectiva diferente, mas o conteúdo são os mesmos. Então procura, vê, avalia, vê se realmente o que estou ensinando está certo ou correto, mas tenha como prioridade a palavra de Deus. Aqui está a sua verdade que você precisa. Tá bom? Não foge daqui não. Mas vamos lá. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, já está aí, né? Capítulo 14, 32, 33. Não é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta, tá? Isso aqui é um equívoco, isso aqui, porque aí alguns líderes, né, que estão adiante da igreja pregando, alguns pastores, e eles põem isso aqui, o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Não, é o Espírito humano. O meu espírito está sujeito à minha determinação. Eu não posso me deixar me levar pelas minhas emoções. Eu tenho que pesar o espírito. Eu tenho que realmente ver se realmente o que está acontecendo, o que está ocorrendo por meio de mim, que se diz por meio dos dons espiritual, se realmente está sendo edificação, está causando bênção na igreja. Porque Deus não é Deus de confusão. Se está tendo confusão, Deus não está no negócio. Está tendo confusão, Deus não está. É isso aí. Vamos lá? Aqui nós vamos entrar sobre o sentido de glossalia, né? A questão, mas eu quero só apenas para os irmãos terem uma noção. Vamos abordar esse assunto mais para frente. A glossalia, né? Glossolalia, a palavra em grego, né? Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, né, pelo mesmo Espírito, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, os dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, o poder para operar milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, glossolalia, né? E ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele a distribui individualmente, cada um como o que quer ou para o que for útil.
Depende da tradução que você está lendo. Então, o Espírito Santo, ele vai distribuir os dons para o que for útil dentro da obra dele, para a edificação da obra dele. Não é tua obra, não é minha obra, é a obra de Deus. Tá bom? Então você quer os dons espirituais, fala, Senhor, como que o Senhor quer me usar na tua casa? Quais são os talentos que o Senhor quer? Como que eu posso me encaixar dentro da tua obra? Você vai falar com ele, que o Espírito Santo vai se revelar a você. Ele vai manifestar os dons da maneira que for útil para o uso da obra dele. Vamos pegar aqui, né? Tem algum significado aí. Sabedoria. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, né? Aqui tem algum site que eu fiz uma pesquisa rápida, aqui, né? Filosofia e Sociologia. Depois você pesquisa, procura esse site aí. Sabedoria é o substantivo feminino que é a característica de uma pessoa sábia e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas, ou de um tópico em particular. A sabedoria muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Tá aí rapidamente para você ter uma noção o que é, para você não fugir o foco. Vamos lá. O apóstolo Tiago apresenta 2 tipos de sabedoria. Vamos prestar atenção nessa palavra aqui. O apóstolo Tiago apresenta 2 tipos de sabedoria. Primeiro, ele fala sobre a questão da sabedoria humana. Tá? Vamos esclarecer isso aqui. Essa sabedoria ela é alcançada com muito esforço. Tem que estudar bastante, perder assim noites de sono para se alcançar. É uma sabedoria necessidade, né? Então, dependendo da sabedoria humana, o que você deseja, o que você almeja, você tem que estudar, você tem que ralar mesmo. Tá? Isso é um direito, você tem que ralar. Sabedoria em desenvolver projetos de engenharia, seja em construção, em eletricidade, mecânica, etc, etc. Isso é um tipo de sabedoria de conhecimento extraordinário. Aí a pessoa, eu quero ser um engenheiro, vai estudar. Vai procurar uma formação aí. Eu quero eu quero ser um grande construtor, vai estudar. Embora que aquelas pessoas que nunca fez uma faculdade na área de construção civil, mas um excelente pedreiro, um excelente pintor, um excelente carpinteiro, tá? Já tem um dom, uma dádiva maravilhosa que essa pessoa tem. Eu quero mexer na área de eletricidade, engenharia elétrica. Vai estudar, filho. Mecânica, vai estudar. Hoje nós estamos no tempo de estudar. Porque faz parte. Tem aqueles mecânicos que também, o camarada nunca entrou numa faculdade para estudar mecânica, mas o camarada ele é um excelente mecânico. Um excelente eletricista. Eu conheci muitos por aí. Porém, se você almeja algo a mais, estude. A sabedoria pode ser vista na conduta moral e na ética acadêmica, seja em medicina, física, científica, etc, etc. A sabedoria pode ser vista na conduta moral. Aquela pessoa, o camarada é um camarada de moral, o cara tem uma ética, o cara tem uma maneira de se comportar, já sabe, acadêmica, né? Olha que camarada estudou medicina. Sim, é bom. Isso é bom. Tá? Mas essa não é o que... Né? A sabedoria humana tem várias extensões, porém não é esse tipo de sabedoria que está classificada como dom. Não é. Entende? Mas é um... Não é. Há um dom natural que a pessoa vai nascendo, ela nasce e ela passa a ter esse dom natural, de facilidade. Tem pessoas que nunca nunca participou numa escola de aula, mas toca um instrumento que é uma maravilha. Né? Alguns nunca participou para estudar música. Né? Além de tocar, canta, que é a maior perfeição. Na rede social está cheio de pessoas assim. É um dom natural. Né? Isso é muito bom. Aqui também a pessoa vai conseguindo com o tempo. Se a pessoa estudar, ela pode alcançar a sabedoria ou, com o tempo, ela vai se amadurecendo e ficando sábia. Mas o dom da sabedoria é algo exclusivo do Espírito, né? Da igreja. Tá bom? O dom de sabedoria é exclusivo do Espírito Santo à igreja. Tem pessoas que elas vão ser sábias, vão desenvolver com o tempo. Tá bom? Mas o dom da sabedoria é outra coisa. A igreja está em uma dimensão diferente do mundo. E ela tem a mente de Cristo.
E o que recebe é diretamente dele. Aí você vai mudar o contexto de uma sabedoria. Porque o que acontece muitas das vezes é a igreja, a dimensão que a igreja está é uma dimensão espiritual. A igreja não está na dimensão terrena. Por isso que Jesus falou assim, que eu vos tirei do mundo. Né? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então a dimensão da igreja, ela é uma dimensão diferenciada. Por esse motivo que o dom da sabedoria, ou o dom da palavra de sabedoria, é algo extraordinário. Só que não tem nada a ver com a dimensão mundana. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Vamos correr aqui. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 16. A pessoa, ela entregou a vida dela para Jesus, confessou Jesus como Senhor. Então, automaticamente falando, como eu já disse, o Espírito Santo passa a morar nessa pessoa. E ela passa a absorver dentro dela os pensamentos de Cristo, mediante a leitura da palavra, a oração, uma vida de consagração. Então, Paulo deixa bem claro, vós tendes a mente de Cristo e pronto. Então, eu vou ter que andar, pensar como Cristo pensou. Pastor, é difícil. Não, meu irmão, não é não. Entende? Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Todo ramo que está em mim não produz, ele corta e joga fora. Mas o que produz, ele poda para que dê mais fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, nós vamos produzir alguma coisa se nós estamos em Cristo. Sem Cristo, não produzimos coisas que vêm edificar o corpo de Cristo. Então, o dom da palavra de sabedoria é diretamente do Senhor Jesus. Vamos correr aqui. Tiago diz que a sabedoria do mundo é animal e diabólica. Perdão. Vamos aprender com o Tiago? O apóstolo Tiago. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Olha que coisa tremenda Tiago fala. Tiago fala algo bem interessante. Fala, meu Deus, e agora? Então eu estou sendo do mal, se eu sou um arquiteto, um engenheiro, se eu estudo medicina, Não, Tiago não está falando isso. Ele vai dar o sentido da palavra e a interpretação do texto, o porquê do que ele está falando sobre a sabedoria humana. Tá? O porquê ela se torna diabólica. Ele estaria ignorando a sabedoria humana? Não. Por quê? Ele dá a resposta de por que essa sabedoria se torna diabólica. Mas, olha o que Tiago fala, mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. O que acontece? O Tiago apresenta algo para a igreja. Obviamente, a liderança dele, dentro da liderança da igreja que ele estava pastoreando, houve várias pessoas, muitas pessoas se converteram, várias pessoas se chegaram a Jesus. Mas aquelas pessoas vinham com aquele fardo. Então Paulo fala, pera lá, se vocês falam que vocês são sábios, mas vocês têm inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, vocês estão se gloriando. E outra, por que está se levantando contra a verdade? Olha que coisa interessante, sabedoria humana. Esse tipo de sabedoria visa somente a vantagem particular e não é cultivada com amor pelo próximo. Não visa sacrifício e ela se levanta contra o conhecimento de Deus, fazendo as pessoas se afastar da verdade da Bíblia. Não quero me estender muito, mas eu quero apresentar o que acontece. Deus dá graça, o dom natural, a pessoa consegue, batalha. Só que quando chega um tempo, a pessoa desacredita de Deus. Ela absorve de Deus um talento que ela recebeu, o dom natural, que é dado a toda a humanidade, mas o camarada, ele pega uma formação acadêmica, chega lá em cima, ou dependendo da pessoa, ela começa a se levantar contra a própria palavra de Deus, e ela começa a querer afastar as pessoas da verdade. Então, dentro da igreja de Corinto, da igreja ao qual o Tiago estava cuidando, havia pessoas assim, que se filtraram na igreja e começaram a afastar as pessoas da verdade. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí a perturbação em toda obra perversa. Então a pessoa ela é um bom orador, a pessoa tem uma boa formação, mas o camarada ele cria facção. O camarada é invejoso. Ele é um cara que só perturba. Vamos trazer para dentro da igreja isso aí. Como é para a igreja, vamos puxar para dentro da igreja isso aí.
Quando as pessoas não pegam a formação acadêmica, doutorado doutorado em teologia, doutorado em divindade, formado não sei da quê, formado não sei das quantas, eu sou grande teólogo, eu sou bacharelado não sei das quantas, eu tenho mais de 500 diplomas, mas o cara é um perturbado. O camarada é um invejoso. O cara cria divisão dentro da igreja. Isso é diabólico. Ele pode se formar em doutor em teologia, mestre em hebraico, grego, aramaico, latim. Ele pode se formar no que ele quiser. Mas isso se torna uma pessoa diabólica. O que causa divisão na igreja, o que causa perturbação na igreja. Isso não é dom da sabedoria. Não é, querido. Vamos correr aqui. Muitas pessoas entram na igreja, como já falei, afirmando crer em Jesus, mas não queriam se submeter à sua autoridade. Eles queriam impor sua sabedoria acima da sabedoria de Cristo. Era a situação que o Tiago enfrentava na igreja. A pessoa chega lá a pessoa chega lá com seu fardo de pecado, né, cheio de toda a podridão, e chega lá, eu não quero mudar. Deus tem que me aceitar como eu sou. Entende? Não pode, amado. O cristão é dependente de Deus e não vive mais segundo os padrões do mundo. Eu aceitei Jesus, glória a Deus. Jesus fez obra na minha vida, maravilha. Agora eu vou aceitar o que Cristo tem para mim. Todos os conhecimentos que eu tive, toda a minha formação que eu tive, acadêmica que eu tive, espera lá, vamos avaliar. Mas a pessoa vem para o cristianismo, alega confessar Jesus e de repente começa a impor as coisas erradas e quer que seja aceita da maneira que ela quer. Se Deus me quer, Deus tem que me aceitar assim, senão eu vou embora. Então vai embora, boa viagem. Deus é santo, amado. Deus é santo. Vamos pegar aqui? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, 18 a 21. Porque a palavra da cruz é loucura. Tá? A palavra da cruz é loucura. Isso é para os que perecem. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Você vê esses camaradas aí falando não sei o quê, porque Deus é amor, Deus é bom, Deus é paz. Agora vai falar da cruz que eles têm que renunciar, largar do pecado, da prostituição. Aí a pessoa ela não aceita, vem para a igreja e ela quer torcer essa palavra. Não, porque eu me formei nisso, quer torcer. Mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Tá? Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É a própria palavra que diz, eu vou aniquilar a sabedoria dos sábios. Depois nós vamos abordar profundamente um pouco, né, sobre a questão de Corinto, por que Paulo escreveu essa carta aqui, falar quando nós entrarmos sobre o dom da palavra de conhecimento. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então o que acontece? A humanidade não vai aceitar a sabedoria de Deus. Não vai. É por esse motivo que o mundo não pode ter o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela confronta. Jesus, ele confronta o pecado, meu irmão. Aí a pessoa, ela quer amaciar, ou a pessoa sai do mundo, vem para dentro da igreja, se torna lá, não sei o que, um obreiro, sei lá o que se torna dentro da igreja, traz uma palavra para o povo para maciar o ego do camarada. Não, eu sou sábio, Deus me deu a sabedoria. Aí tem um monte de pessoas agora com mensagem que fica amaciando o ego das pessoas, mensagem que fica só motivando, mas não leva a pessoa ao arrependimento. Por quê? Porque a cruz parece loucura. Não, é escândalo falar da cruz, é escândalo falar do pecado. Essa não é a sabedoria de Deus. Não é. A sabedoria de Deus era diferente. Paulo, ele ministrou sobre isso. Quando falarmos sobre ali a questão da cidade de Corinto, vamos abordar sobre este assunto. Tá bom, querido? Que Deus possa abençoar. Daqui a pouco vamos entrar na nossa continuação sobre a nossa quarta aula. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que a graça do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, amado? Que Deus te abençoe. Fique na paz.